Fala galera! Aqui neste quadro já rolaram mais de 60 vídeos e talvez nenhum deles chegue perto de A Montanha Sagrada. Nem tanto pelo quesito gore, que aqui rola em doses homeopáticas. Estou falando de porra louquice. The Howling Mountain é um longa-metragem provocativo, cheio de imagens chocantes, algumas inclusive escatológicas, que vão dar um nó em seu cérebro. Prepare-se para provocar danos irreversíveis em sua alma, porque começa agora os filmes mais perturbadores do planeta. Roda a vinheta! Antes de comentar sobre A Montanha Sagrada, The Holy Mountain, ou La Montanha Sagrada, seu título original, preciso lhe apresentar o criador desta obra experimental e surrealista, Alejandro Jodorowsky, cineasta chileno, que é uma mistura de John Waters, Luis Buñuel, David Lynch e um Zé do Caixão com diploma universitário, digamos assim. Além de diretor, roteirista, ator, compositor e produtor, que são áreas ligadas a cinema, o cara também era, anote aí, diretor de teatro, dramaturgo, filósofo, astrólogo, tarólogo e roteirista de quadrinhos. Tá bom pra você? E ele é reconhecido em todas essas áreas, tá? Reza a lenda, inclusive, que Jodorowsky é o idealizador do conceito Midnight Movies, filmes fora da curva, que eram exibidos em cinemas selecionados de Nova York. Já comentei sobre isso aqui no canal. Se o assunto lhe interessa, procure um documentário chamado Midnight Movies, From the Margin to the Mainstream, que conta como esse movimento surgiu na década de 1970, impulsionado por figuras intelectuais da época, como John Lennon e Yoko Ono, que curtiam o trabalho autoral do Jodorowsky e deram dinheiro para ele fazer A Montanha Sagrada, assim como o Alan Klein, que era o produtor dos Rolling Stones na época, e botou uma grana pesada no projeto. Realizado em 1973, La Montanha Sagrada é o terceiro longa-metragem dirigido por Jodorowsky. O roteiro também é dele, escrito imediatamente após o cineasta retornar de um retiro espiritual, onde leu A Subida do Monte Carmelo, escrito pelo poeta espanhol São João da Cruz. No livro, o autor, que é católico, defende a ideia de que a abstenção de prazeres físicos e psicológicos permitiria uma união mística com Cristo. Não é exatamente o que vemos no filme de Jodorowsky. Aliás, fica o aviso. Se você é uma pessoa muito religiosa, muito conservadora, algumas cenas podem lhe soar ofensivas. Nem tanto pela temática iconoclasta, que pega mais pesado do que, por exemplo, Monty Python e a Vida de Brian, Jesus Cristo Caçador de Vampiros, que eu já comentei aqui no canal, mas também por conta da quantidade de pintos e pepecas que desfilam na tela. Descrever o filme é um desafio. Vamos lá. A trama acompanha o ladrão. O não é um artigo definido, o ladrão. Esse é o nome do personagem, um sujeito com a aparência do Cristo ocidental, com pele clara, cabelos longos, que surge dentro de um ambiente cristão. Porém, ao perceber que a imagem de Jesus funciona como um produto, um símbolo explorado pela igreja, ele se revolta e parte à procura de um novo guia espiritual. Em sua jornada, seguido por 12 prostitutas e um chimpanzé, ele tem contato com um México fascista e imoral. O longa-metragem foi rodado naquele país. Seriam as prostitutas os apóstolos e o macaco uma referência ao evolucionismo para criar uma rusga com o criacionismo? Seria aquele México totalitário uma alusão ao Chile, terra natal do diretor, que passava por uma situação parecida? Possivelmente. Mas eu não vou ficar aqui interpretando cena a cena,
Primeiro, porque eu não tenho conhecimento para fazer uma análise tão profunda. E segundo, porque sabe-se lá quantas horas de duração teria este vídeo. Apenas tenha em mente de que tudo, absolutamente tudo, será mostrado aqui de maneira bastante alegórica. O cineasta aponta o caminho, mas cabe a você fazer a interpretação que bem lhe entender. E essas representações simbólicas nem sempre são fáceis de digerir, seja por conta da mensagem cifrada, seja por causa das trocentas bizarrices propostas pelo Jodorowsky. Em um trecho, por exemplo, rola uma encenação sobre a conquista do México, onde lagartos aparecem vestidos de indígenas e sapos trajados de soldados europeus. O que não faltam nesse filme são animais, muitos animais. O Alejandro é apaixonado pelo ambiente circense, e isso é algo sempre presente em suas obras, sobretudo em A Montanha Sagrada, onde aparece tudo quanto é tipo de bicho, dos mais comuns aos mais exóticos. E aqui fica mais um alerta. O longa-metragem foi rodado em 1973 e a PETA, a ONG que cuida da proteção e dos direitos dos animais, só foi fundada em 1980, 7 anos depois. Então, os bichos nem sempre são mostrados em situações, digamos, confortáveis. Em alguns casos, em situações confortáveis até demais, como é o caso dessa cobra que ganhou um agasalho de crochê. Ao término do primeiro ato, o ladrão escala uma torre gigantesca e lá no topo encontra um alquimista, interpretado pelo próprio diretor, que o faz passar por uma espécie de ritual preparatório com direito a etapas bem nojentas. Em uma delas, cujo objetivo é provar que é possível transformar cocô em ouro, isso mesmo que você ouviu, o ladrão defeca, suas fezes são colocadas para ferver em um aparelho e a fumaça proveniente desse cozido é levada para uma câmara onde o cara está preso. Resumindo, ele é defumado com a própria bosta. Passado esses exóticos ritos, o ladrão conhece um grupo de líderes poderosos representados pelos planetas do Sistema Solar. Cada um deles atua num ramo de atividade, indústria bélica, confecções, mídia, brinquedos, e durante suas apresentações rolam outras tantas maluquices para expor o materialismo dominante na nossa sociedade. Turma reunida, o alquimista conta para eles sobre a Montanha Sagrada, localizada na ilha de Lotus, onde vivem 9 sábios com mais de 30 mil anos. E tem início uma peregrinação para o tal lugar. Durante essa odisseia, todos eles precisarão passar por uma série de exercícios, desafios espirituais em busca de elevação, para que finalmente possam conquistar a prometida imortalidade. Antes da vinheta, eu disse que a Montanha Sagrada era uma grande porra louquice e, como você pôde perceber, eu não estava exagerando. Trata-se de uma obra perturbadora, visionária, concebida através de experiências transcendentais e lisérgicas. E bota lisérgica nisso! São muitas as referências mitológicas, místicas, esotéricas e religiosas. Com sua obra translocada de humor cáustico, Jodorowsky tirou sarro da igreja, não só dela, mas de todo tipo de crença religiosa, dos sistemas de governo, da moda e seus absurdos padrões de beleza, da arte contemporânea, do consumismo desenfreado e por aí vai. O que eu mostrei aqui é uma gota num oceano, o que dava para passar sem ofender ninguém, nem ferir as regras da plataforma. E justamente por conta desse conteúdo, não é um longa-metragem para todos os públicos. Ele é indicado para espectadores mais maduros, que curtem produções fora da caixa. Eu vi The Howling Mountain 3 vezes. A primeira, na década de 1990, uma cópia horrível. Eu era estudante de comunicação na época, imagine aí o quanto eu fiquei deslumbrado pela obra. Em 2014, para gravar o primeiríssimo vídeo deste canal, dedicado ao senhor Alejandro Jodorowsky, e a terceira recentemente, após adquirir a minha versãozinha aqui em Blu-ray. É aquele tipo de filme que você assiste e assiste de novo, e a cada nova vez percebe coisas que não reparou antes, ou então abre um leque para novas interpretações. E mesmo que você entenda porra nenhuma, ainda assim acredito que será uma experiência única em sua vida, ou você ficará escandalizado
apaixonado, horrorizado ou vai se encantar pelo longa-metragem. Impossível sair incólume A Montanha Sagrada. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto, isso é muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que você está apreciando o conteúdo do canal, e compartilhe o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também. Tchau e até a próxima.